Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu vou falar sobre as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Este tema é muito polêmico, é muito burocrático, porque existem várias linhas teológicas, ou seja, várias correntes teológicas tentando decifrar quem são as duas testemunhas do livro do Apocalipse, capítulo 11. Meu amigo e minha amiga, eu gostaria muito que você pegasse o papel e a caneta e se aproximasse para anotar as pérolas que eu vou deixar para vocês neste momento. Mas antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o like e ativasse o sininho para novas notificações. Muito bem, meu amigo e minha amiga, você já pegou a caneta? Já se aproximou? Então vamos estudar sobre as duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11. Quem são aquelas duas testemunhas? Quais são os nomes daquelas duas testemunhas? Aquelas testemunhas são homens ou mulheres? Então, meu amigo, eu vou deixar várias pérolas para você neste momento. E eu quero antecipar que no livro do Apocalipse existem muitos detalhes literais e também figurativos. Exatamente. Então, a gente não podemos confundir o texto do livro do Apocalipse. Portanto, o Apocalipse deve ser estudado dentro de uma exegese bíblica e também fazendo associação com o Antigo Testamento, porque muitos detalhes do livro do Apocalipse realmente são detalhes figurativos que devem ser interpretados através do conhecimento do Antigo Testamento, principalmente do livro de Daniel e também do livro de Zacarias e Malaquias. Portanto, eu vou deixar realmente detalhes importantíssimos que a maioria dos pregadores nunca falou nas redes sociais. E o primeiro detalhe que eu deixo para vocês é o seguinte: estas duas testemunhas vão ficar no planeta Terra trabalhando por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Então, o período em que essas duas testemunhas vão estar fazendo sinais e prodígios aqui na Terra são de 3 anos e meio. Portanto, essas duas testemunhas, no livro do Apocalipse, capítulo 11, vai testemunhar contra a grande Babilônia. E a grande Babilônia, espiritualmente, vai ser banida, vai ser destruída da face da terra. É lógico que a palavra grande Babilônia no livro do Apocalipse é um texto figurativo que aponta para todo tipo de pecado e maldade na face da terra. Então, vamos aos estudos mais profundos. Eu quero também antecipar que muitas escolas brasileiras dizem que as duas testemunhas são Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Outras escolas dizem que as duas testemunhas são a lei de Moisés e a graça. Outras escolas dizem que as duas testemunhas são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porém, existe algumas pessoas ou estudiosos que dizem também que essas duas testemunhas são Pedro e João. Você sabia? Exatamente. E existe respaldo bíblico? Aparentemente sim. E nós vamos estudar sobre isto daqui a pouquinho, tá bom? Outras escolas dizem que as duas testemunhas são o anjo Gabriel e o anjo Miguel. E, por último, existem algumas escolas que dizem que estas duas testemunhas, na verdade, são homens que ainda vão nascer aqui no planeta Terra. E a maioria dos brasileiros acreditam que as duas testemunhas são
Enoque e Elias, ou Moisés e Elias. Exatamente. Então, pessoal, temos aqui 7 evidências. Ou seja, temos aqui, nesse estudo, 7 pontos de vistas sobre as 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11. E eu sei que você é um estudioso e eu quero te fazer uma pergunta. Quem você acha que são as 2 testemunhas? Então, pessoal, nós vamos estudar esses detalhes passo a passo para você compreender quem são as 2 testemunhas e no final do vídeo você realmente vai ter uma direção para entender quem são as 2 testemunhas do livro do Apocalipse, tá bom? Então, pessoal, eu falei primeiro que algumas escolas dizem que as 2 testemunhas são Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote Josué. Por quê? No livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 11, fala que Zorobabel e o sumo sacerdote Josué são tipologicamente considerados a 2 oliveiras. Então, meu amigo e minha amiga, lá no livro do Apocalipse vai dizer que as 2 testemunhas é como se fosse também 2 oliveiras. E, a partir deste ponto, muitas pessoas dizem que as 2 testemunhas do Apocalipse, que são chamadas de oliveiras, são Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, descrito no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 11. Eu, particularmente, não acredito que as 2 testemunhas do Apocalipse sejam Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Eu não acredito. Por quê? A Bíblia Sagrada diz que Zorobabel morreu. E também o sumo sacerdote Josué também morreu. E as 2 testemunhas descritas no livro do Apocalipse parece que foram pessoas que nunca morreram. Por isto, eu não acredito que as 2 testemunhas sejam Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Então isto já está descartado. Agora, a segunda escola diz que as 2 testemunhas realmente são a lei de Moisés e a graça. Eu particularmente não acredito nesta teoria. Sabe por quê? Porque lá no livro do Apocalipse, capítulo 11, fala que as 2 testemunhas vão morrer. Entendeu? E a lei e a graça nunca vão morrer. Portanto, as 2 testemunhas não são a lei de Moisés e a graça. Não pode ser. Tá bom? Então, esta segunda teoria também está descartada. Vamos então para a terceira teoria. E na terceira teoria, muitos dizem que as 2 testemunhas, na verdade, é o Antigo e o Novo Testamento. Porém, o Antigo e o Novo Testamento não vão morrer. E as 2 testemunhas do Apocalipse vão morrer. Portanto, as 2 testemunhas do Apocalipse 11 não são o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, a terceira tese está descartada. Vamos então para a quarta tese. Então, pessoal, na quarta tese, ou na quarta teoria, muitas pessoas dizem que as 2 testemunhas são Pedro e João. Porque a Bíblia diz que as 2 testemunhas estão diante do Deus de toda a terra. E quem é o Deus de toda a terra? Jesus. O Deus de toda a terra é um sinônimo de Jesus, porque Jesus se materializou. Então, as 2 testemunhas do Apocalipse 11 estão diante do Deus de toda a terra, ou seja, diante de Jesus. Por isso que muitos acreditam que as 2 testemunhas são Pedro e João, porque Pedro e João estavam diante de Jesus, diante do Deus de toda a terra. E João, na verdade, o apóstolo João, não morreu, porque a Bíblia diz no Evangelho de São João, capítulo 21,
versículo 22, que João realmente não morreria. E tem uma história antiga que diz que João, o apóstolo, não morreu. Diz a lenda que João, na verdade, pregou na Ásia e depois João, com aproximadamente 120 anos de idade, desmaiou e as pessoas enterraram João. E depois foram descavar porque João estava batendo no caixão e quando tiraram o caixão, João não estava dentro do caixão, porque João particularmente foi arrebatado. Então, se João não morreu, então João, o discípulo amado, pode ser uma das duas testemunhas. Entendeu? Agora, em relação a Pedro, a Bíblia Sagrada diz que Pedro morreu de cabeça para baixo. Porém, a história vai dizer que Pedro tinha a chave do reino dos céus. E como Pedro tem a chave do reino dos céus, Pedro pode entrar e sair. Por isso, Pedro também pode ser uma das testemunhas do livro do Apocalipse, capítulo 11. João morreu e ressuscitou. Não é verdade? E Pedro tinha a chave do reino dos céus. Pedro vai abrir o reino dos céus com a chave, porque Pedro recebeu a chave. E então Pedro vai se materializar no período da grande tribulação e vai, juntamente com João, que foi arrebatado, pregar. Então, meu amigo e minha amiga, Pedro e João, segundo essa teoria, serão as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. Olha, meu irmão e minha irmã, que pérola! Talvez você nunca ouviu isto que eu estou falando neste momento. Provavelmente, o seu professor de teologia nunca te falou isto. Provavelmente, você nunca ouviu isto em canto nenhum no Brasil. Porque a maioria dessas teorias são americanas. Por isto, esta informação está chegando quentinha para você neste momento. Foi por isto que eu falei no começo do vídeo que eu deixaria pérolas, tá bom? E agora, pessoal, vamos passar para a sexta teoria. A sexta teoria é o seguinte: muitas escolas dizem que as duas testemunhas são o anjo Gabriel e o anjo Miguel. Porém, pessoal, a Bíblia deixa bem claro no livro do Apocalipse, capítulo 11, que as duas testemunhas vão morrer e vão ficar na praça da cidade de Jerusalém por 3 dias e meio. Por isto, não pode ser anjos, porque anjos não morrem. Anjos não morrem. Por isso, as duas testemunhas não podem ser anjos. Agora, vamos passar para a sexta teoria, para o sexto ponto de vista. E o sexto ponto de vista, ou a sexta teoria, vai dizer que as duas testemunhas são homens que ainda vão nascer. E esses homens vão nascer com muita autoridade e vão pregar no período da grande tribulação. Onde que se baseiam isto? Lá no livro de Tiago, porque Tiago falou o seguinte: olha, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Portanto, muitos entendem que não precisa ser Elias e Moisés. Não precisa. Qualquer pessoa pode ser uma das duas testemunhas. A questão é o seguinte, e o texto em grego está dizendo que as duas oliveiras do Apocalipse, capítulo 11, ou os dois cartiçais, ou os dois candeeiros, são pessoas tarimbadas, pessoas que têm um currículo muito poderoso. Por isso, não pode ser duas pessoas no período da graça. Porque se fosse duas pessoas do período da graça, quem seria essas duas pessoas? Quem você escolheria hoje para ser as duas testemunhas do Apocalipse?
Eu, particularmente, tenho muitos amigos que diria que seria Marcos Feliciano e Napoleão Falcão, ou Marcos Feliciano e Abílio Santana. Quem seria as duas testemunhas que pregaria no período da grande tribulação? Então, meu amigo, eu particularmente não acredito que Marcos Feliciano, Napoleão Falcão, Gilmar Santos ou o pastor Abílio Santana, meu amigo baiano, não tem esse currículo para ser pregador no período da grande tribulação, porque Marcos Feliciano, Napoleão Falcão, Gilmar Santos, Átila Brandão e os demais pregadores renomados do Brasil, eles estão esperando o arrebatamento da igreja. Então, no meu ponto de vista, Marcos Feliciano, Napoleão Falcão e Gilmar Santos e os demais outros estão esperando o arrebatamento da igreja. Portanto, eles não serão as duas testemunhas do Apocalipse. Até porque as duas testemunhas do Apocalipse são homens com currículos muito maiores do que os currículos desses pregadores que eu acabei de falar para vocês aqui. Tá bom? Com todo respeito, com todo carinho, porque eu admiro todos os pregadores, tá bom? Do Brasil. Eu admiro muito. Inclusive, muitas pregadoras, tá bom? Então, pessoal, essa sexta teoria que diz que realmente essas duas testemunhas pode ser um dos pregadores brasileiros está descartado, tá bom? Isso aqui, pessoal, é muito polêmico. É muito polêmico, é muito burocrático, é sistemático. Nós devemos ter muita cautela sobre esse detalhe. Devemos ter o bom senso. Devemos ter muita cautela e bom senso. Porque o livro do Apocalipse realmente tem muitos detalhes simbólicos, figurativos e também muitos detalhes literais. E essas duas testemunhas, no meu ponto de vista, são duas pessoas literais. São dois homens, no meu ponto de vista, são dois homens. E esses dois homens, certamente não estão no planeta Terra. Então, essas duas testemunhas vão descer de algum planeta, não é verdade? Ou da Nova Jerusalém, ou do paraíso, ou de uma das galáxias onde está Elias, Enoque e também Moisés, para pregar aqui no período da grande tribulação de 3 anos e meio, tá bom? Talvez você vai dizer, poxa, o pastor Matusalém é louco. Não é loucura, é porque Elias foi arrebatado com corpo, alma e espírito. Mas Elias não foi para junto de Deus. Enoque também foi arrebatado com corpo, alma e espírito. E Enoque não foi para junto de Deus, tá bom? Nos meus livros eu falo o nome de Enoque, porque Enoque aqui na terra é chamado de Enoque, mas a partir do arrebatamento, Enoque recebeu um outro nome, chamado de Metatron, que significa anjo do chegamento, ou anjo da aproximação, porque Enoque uniu-se com Deus. Porém, pessoal, Enoque não é uma das duas testemunhas do Apocalipse. Porque a Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que Enoque foi tirado da terra para não provar a morte. No original hebraico, traz o sentido que Deus tirou Enoque da terra para nunca provar a morte. Então Enoque nunca vai provar a morte. E as duas testemunhas vão morrer. Portanto, uma das duas testemunhas não é Enoque, porque Enoque foi tirado da terra para não provar a morte, como fala o livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 5. Outro detalhe, Enoque não era judeu. E no livro do Apocalipse, essas duas testemunhas é chamada de oliveira. Essa palavra no original hebraico, oliveiras, ou candeeiros, ou candelabros, são palavras em hebraico para o tempo da lei e também para o tempo da graça. E Enoque viveu antes do dilúvio.
Portanto, Enoque não faz parte dessa equipe de duas testemunhas do livro do Apocalipse. Porque Enoque andou com Deus e foi tirado da terra para nunca provar a morte. Portanto, Enoque não faz parte dessas duas testemunhas. É óbvio que neste momento você está perguntando, pastor Matusalém, como eu faço para aprender tudo sobre Enoque, tudo sobre Elias, tudo sobre Moisés? Então, pessoal, eu vou neste momento apresentar os meus livros e vou voltar a este assunto, porque ainda eu vou falar sobre Moisés e Elias. Porque a maioria das escolas brasileiras dizem que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Portanto, eu vou deixar bastante detalhes daqui a pouquinho para você entender se realmente é Moisés e Elias, tá bom? Mas antes de tudo, como eu falei, deixa eu apresentar aqui para vocês o livro do Gênesis. Livro maravilhoso, com mais de 700 páginas, mais de 1000 pérolas, e traz a história completa de Elias, de Enoque, de Moisés e de centenas e centenas e centenas de outros personagens da Bíblia Sagrada, tá bom? Adquira esse livro na promoção com 715 páginas. Foi o primeiro livro que eu lancei. Depois eu lancei outro livro, que é o livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Esse livro dos Sermões contém história de vários personagens da Bíblia Sagrada. Ele também apresenta 50 sermões, mais de 200 nomes anônimos. Então, pessoal, existem mais de 1000 pérolas nesse livro. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Neste livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, contém 50 sermões com detalhes que a maioria dos pregadores nunca falaram aqui no Brasil. Adquira esse segundo livro também na promoção, com 720 páginas. Esse é o segundo. E o terceiro livro, olha que maravilha. Este é o caçula, né? Este é o livro mais recente que eu lancei. Livro ministerial A Olaria de Obreiros. Meu irmão e minha irmã, esse livro com 514 páginas é um fenômeno de livro que vai trazer detalhes importantíssimos para a formação de obreiros e obreiras. E também vai apresentar histórias de vários personagens da Bíblia Sagrada e contém bastante sermões para você elaborar mensagens de primeiro mundo. Adquira esse terceiro livro que também está na promoção, tá bom? Eu vou continuar falando agora sobre as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo de número 11. Então, meu amigo, esses detalhes são provenientes do hebraico, do aramaico, do grego, do latim, do sumeriano, do midrashiano, dos livros mais antigos do mundo, que não existem aqui no Brasil. Meu amigo, você vai amar esses detalhes aí que estão em meus livros. Adquira. Olha o telefone aqui na descrição para você adquirir. Vamos agora, pessoal, falar sobre Moisés e Elias, porque Enoque já foi descartado. Enoque não faz parte das duas testemunhas, porque Enoque foi arrebatado da terra para não provar a morte. Então Enoque não vai provar a morte, e as duas testemunhas vão morrer. Portanto, uma das duas testemunhas não é Enoque, o Metatron, tá bom? Enoque é o Metatron, o anjo conchegante. Então, a tradição hebraica vai dizer que as duas testemunhas são realmente Moisés e Elias. A tradição vai dizer que realmente as duas testemunhas são Moisés e Elias. Eu, particularmente, acredito que as duas testemunhas realmente são Moisés e Elias. Eu acredito que realmente são Moisés e Elias. Por vários fatores, vários detalhes bíblicos vão tentar provar essa ideia. Porém, muitos não acreditam que seja Moisés, porque eles pegam aquele texto lá de Hebreus, capítulo 9,
versículo 27, que fala: ao homem está proposto morrer uma vez, e depois vem o juízo final. E aí eles falam: Moisés morreu, então Moisés não pode ser uma das duas testemunhas. Porém, a Bíblia vai dizer que muitas pessoas morreram 2 vezes e até 3 vezes. Por exemplo, Lázaro morreu e ressuscitou, e depois morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu e ressuscitou, depois morreu de novo. A filha de Jairo morreu, ressuscitou e morreu de novo. Então, vários personagens do Antigo Testamento morreram 2 vezes. Jonas, da baleia, morreu 3 vezes. Qual é o problema de Moisés morrer 2 vezes? Qual é o problema de Moisés morrer 2 vezes? Moisés não pode morrer 2 vezes? Pode sim, meu amigo. Pode sim, porque muitos personagens morreram 2 vezes e Moisés pode morrer 2 vezes. Outro detalhe é o seguinte: o próprio Moisés, lá em Deuteronômio, falou o seguinte: Deus, no futuro, vai levantar um profeta igual a mim. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, Moisés falou o seguinte: no futuro, Deus vai levantar um profeta como eu. E a este profeta vocês ouvirão. E quem não ouvir este profeta será exterminado da face da terra. Então, se você observar as 2 testemunhas do Apocalipse 11, vai entender que realmente é Moisés, porque as 2 testemunhas vão pregar. E quem não ouvir as 2 testemunhas vão morrer. Por isso Moisés falou: Deus vai levantar um profeta como eu no futuro. Portanto, Moisés falou que Deus levantaria um profeta como ele, igual a ele, na mesma essência dele. Portanto, muitos acreditam que realmente uma das 2 testemunhas do Apocalipse é Moisés e a outra testemunha é Elias. Entendeu? Outro detalhe que você pode observar na história de Moisés é o seguinte: Moisés morreu? Sim. O próprio Deus falou para Josué: Josué, meu servo Moisés morreu. Então a Bíblia é enfática a dizer que Moisés morreu, tanto no livro de Deuteronômio, como no livro de Josué, capítulo 1, fala sobre a morte de Moisés. Moisés realmente morreu. Só que a morte de Moisés foi diferente da morte dos outros personagens. Porque a Bíblia diz que Moisés morreu, lógico. Mas ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. É por isso que a Bíblia diz que o diabo brigou ou lutou com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés. Porque Deus escondeu o corpo de Moisés. No original, esconder significa que Deus transladou o corpo de Moisés. Portanto, o corpo de Moisés não foi deteriorado. Isto é bíblico. Deus escondeu o corpo de Moisés. Como que se prova isso? Meu irmão, a Bíblia diz, por exemplo, que lá no Antigo Testamento, Deus mandou Arão esconder um pouquinho de maná dentro da Arca da Aliança. E este maná que foi escondido dentro da Arca da Aliança nunca apodreceu. Tanto é que no Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, vai falar que depois do arrebatamento, nós comeremos do maná escondido. Então, tudo aquilo que Deus esconde não apodrece, não deteriora, não se decompõe. Portanto, Deus escondeu o corpo de Moisés. Isto é bíblico, isso é pérola para você, tá bom? Deus escondeu o corpo de Moisés. E quando Deus esconde uma coisa, nunca é deteriorada. Portanto, o corpo de Moisés foi conservado. E, no período da grande tribulação, Moisés vai tomar o corpo dele, com 120 anos de idade, e vai descer para o planeta Terra para pregar no período da grande tribulação. Por isso, realmente, tudo deixa claro, biblicamente, que uma das testemunhas realmente é Moisés. E a outra testemunha do Apocalipse 11 é realmente Elias. Faça as suas anotações, porque tem muitas pérolas. Inclusive, se você fizer um estudo sobre Mateus capítulo 17,
na oração de Jesus, quando Jesus se transfigurou no Monte Tambor, no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que apareceu Elias e Moisés. Por que que Elias apareceu? Porque Elias não morreu, entendeu? E por que que Moisés apareceu para Jesus? Porque Moisés morreu, mas o corpo de Moisés foi preservado, foi arrebatado. Deus escondeu o corpo de Moisés em um dos planetas. E o diabo, ele não sabia onde estava o corpo de Moisés. Tanto é que se você abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Efésios, capítulo de número 6, você vai entender que o diabo, preste atenção, o diabo conhece vários planetas. Mercúrio, Plutão, Saturno, e etc, etc, etc. A teoria hebraica diz que o diabo conhece 70 planetas. Entendeu? O diabo conhece 70 planetas. E a Bíblia histórica diz que o diabo, ele procurou o corpo de Moisés em 70 planetas e não descobriu onde estava o corpo de Moisés. Porque quando Deus guarda, nem o diabo encontra. Não é verdade? Então, o corpo de Moisés, pessoal, não foi escondido nesses planetas que o diabo conhece. Você já leu Efésios, capítulo 6, versículo 12 a seguir, onde o apóstolo Paulo fala sobre principado, potestade, príncipes das trevas desses séculos e hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais? No original grego está escrito nos planetas. Então, o diabo, ele conhece vários planetas. Só que Deus escondeu o corpo de Moisés e o diabo não encontrou o corpo de Moisés. Porque o corpo de Moisés foi preservado para voltar depois e pregar num período da grande tribulação. Tá bom? É por isso que Moisés voltou para conversar com Jesus no Monte da Transfiguração. Por que que Abraão não voltou? Porque Abraão morreu e foi deteriorado. Por que que Isaac não voltou? Porque Isaac morreu e Isaac foi decomposto no solo, na terra. Entendeu? Por que que Eliseu não voltou? Porque Eliseu, pessoal, tinha porção dobrada. Mas Eliseu, ele morreu e deteriorou-se. Mas Elias não foi deteriorado, porque Elias subiu com corpo, alma e espírito. E Moisés também não foi deteriorado, porque Moisés morreu, mas Deus arrebatou o corpo de Moisés. Deus escondeu o corpo de Moisés. É lógico que Deus não escondeu aqui no planeta Terra, tá bom? Porque se Deus estivesse escondido aqui no planeta Terra, o diabo, ele teria descoberto. Porque a Bíblia fala o seguinte: de onde vem Satanás? De andar pela terra e passear por ela. Então, o diabo conhece os 4 cantos do planeta Terra. O diabo conhece os 4 cantos do planeta Terra. Mas o corpo de Moisés não foi colocado ou escondido no planeta Terra. É óbvio que em meus livros eu falo sobre a origem de Satanás, como que Deus criou Satanás, qual foi a matéria-prima que Deus usou para criar Lúcifer, que é Satanás ou o diabo. Então no meu livro eu falo tudo sobre Satanás, anjos e arcanjos, tá bom? Porque eu sei que você está curioso. Eu queria aprender mais sobre o diabo, sobre os anjos, querubins, serafins. Eu vou explicar detalhe por detalhe. Inclusive os querubins, que são masculinos, e os serafins, que são femininos. Esses detalhes aí estão nos meus livros para títulos de formações, tá bom? Com bases bíblicas e históricas. Adquira aí esses materiais, tá bom? Então, pessoal, tanto Moisés quanto Elias são as pessoas mais prováveis, eu acredito, que sejam eles. Eu não estou batendo martelo, porque a Bíblia não bateu o martelo sobre isso. E quando a Bíblia não diz com clareza, não podemos dizer com certeza. Quando a Bíblia não diz com clareza, não podemos dizer com certeza, tá bom? Mas a maioria das provas bíblicas apontam que as 2 testemunhas sejam realmente Moisés e Elias. Por quê? Porque Moisés fez 42 milagres. E as 2 testemunhas também estarão aqui na terra por 42 meses. A Bíblia Sagrada diz no Apocalipse, capítulo 11, que as 2 testemunhas têm o poder de determinar as pragas e de transformar a água em sangue. E quem fez isso? Moisés. A história bíblica em Apocalipse 11 também vai dizer que as 2 testemunhas
tem o poder de derramar fogo do céu. Quem é que derramou fogo do céu? Elias. Entendeu? Então, se você estudar Apocalipse 11, as obras das duas testemunhas são idênticas às obras de Moisés e de Elias. Então, meu amigo, não tem dúvidas que realmente as duas testemunhas sejam Moisés e Elias. Até porque são duas oliveiras, ou dois candeeiros, duas iluminárias, duas personalidades que iluminam, ou que iluminaram. E essas duas personalidades, realmente, pode ser Moisés e Elias. Porque Moisés foi um dos maiores profetas de todos os tempos. Moisés fez 42 milagres. Moisés fez 42 milagres. Elias fez 14 milagres de grandes proporções. Elias fez 14. Moisés fez 42. Então, essas duas testemunhas vão fazer bastante milagres aqui no planeta Terra. Então, por isto, podemos entender claramente que as duas testemunhas realmente é Moisés e é Elias. Tá bom? Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.